Faz de novo. Amém. Que bênção, né? Louvar o nome do Senhor, nos colocarmos diante da presença dEle. E, bom, nesse domingo, eu gostaria de falar sobre algo, né? Gostaria de começar te fazendo uma pergunta. Você acha que você está vivendo todas as bênçãos que Deus tem para você? Oi? Hoje tem Rejuque? Ah, então as crianças até... Quantos anos mesmo que eu esqueci? 8 ou 7? As crianças até 7 anos, vem até aqui à frente. Cadê? Pode ficar aqui, nós vamos orar por vocês, pelas crianças. Tem mais alguém? Aqui, olha. Ela só queria pular mesmo. Pode ficar aqui, ó. Amém? Se coloque de pé então, estenda suas mãos para cá. Vamos orar pelas crianças. Senhor meu Deus, meu Pai, nós colocamos essas crianças em Tuas mãos. Senhor Jesus, sabemos que elas são a geração do presente, ó Pai, a geração que deve começar a servir ao Senhor desde agora. Que o Senhor, ó Pai, cative a mente, o coração deles. Deus, use a professora com sabedoria e graça, para que ela possa instruir, ó Pai, os Teus filhos de acordo com a palavra. Pai, obrigado, que essa palavra encontre repouso no coração deles. É o que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Pode seguir a tia ali, crianças. Amém? Agora você pode se assentar. Bom, voltando à pergunta, você acha que você está vivendo todas as bênçãos de Deus para você? Sim ou não? Não precisa responder, só pensa. Você acha que você tem vivido a plenitude do tempo de Deus? Né? Às vezes existem pessoas que elas têm se perguntado: nossa, mas por que as coisas elas não acontecem para mim? Por que eu oro? Por que eu coloco diante de Deus, mas parece que eu não consigo alcançar, eu não consigo avançar, eu não consigo sair desse lugar que eu estou? Parece que eu estou sempre na mesma coisa, né? Passa ano, sai ano, entra ano, parece que eu não avancei nada. Existem pessoas que têm esse pensamento, né? Às vezes as pessoas acham: mas as minhas orações elas não estão atingindo o coração de Deus, eu não tenho recebido a porção de Deus. E Jesus, Ele nos ensina algo. Ele nos dá uma chave para nós recebermos a nossa herança, para nós recebermos as bênçãos. Quer ver? Abra a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 19. Evangelho de Mateus, no capítulo 19, o versículo 14. Mateus 19, 14. Quem achou, diga: Senhor, eu amo a Tua palavra. Quem não achou, diga: me espera aí um pouquinho. Todo mundo achou. Mateus 19, 14 diz assim: então disse Jesus: deixe vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertencem aos que são semelhantes a elas. Amém? Feche seus olhos por um instante, vamos orar. Senhor, muito obrigado mais uma vez por esse tempo que nós tivemos de louvar o Teu nome. Nós clamamos, Senhor Jesus, para que agora o Senhor aquiete o nosso coração, para que o Senhor fale poderosamente a nós. Meu Pai, nós clamamos para que nós não sejamos interrompidos, tudo aquilo que não vem do Senhor, nós lançamos fora. Clamamos para que o nosso coração esteja voltado para Ti, para receber a Tua palavra nessa noite. É o que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós cremos que Deus, Ele é um Deus que é um Deus abençoador. Você crê nisso? Deus é um Deus abençoador.
Obrigado, irmã Cida. Que Deus abençoe a sua vida, um Deus abençoador. Nós cremos que Deus é um Deus abençoador, um Deus que gosta de derramar suas bênçãos sobre nós. E muitas vezes nós temos esses questionamentos do porquê nós não estamos recebendo aquilo que nós oramos. Mas nós cremos que Deus, Ele é bom, como nós cantamos. E Deus é um Deus que Ele é o nosso Pai, e Ele é um bom Pai. Quem gosta do pai aí? Você tem um pai terreno? Você gosta do seu pai? Os que ainda têm o privilégio, né, de ter os pais. O pai é bom demais, né? Ele leva a gente para os lugares, dá presente. Se for menina, o pai geralmente mima mais as meninas, né? Quem é menina aí tem pai? Sério? Geralmente os pais puxam pro lado das meninas, né? A princesinha do papai e tal. Tô falando isso porque eu tenho irmã, eu sei como é que é. Mas geralmente as mães mimam mais os meninos, né? Tem isso também, né? Mas Deus, Ele é um Deus que Ele é um pai, e Ele é um bom pai. E um bom pai, Ele gosta de presentear. Ele gosta de dar o melhor para os seus filhos. Não há nada como um pai conseguir dar um presente bom para um filho. Quem é pai aí já teve essa sensação? Você comprou um presente e você deu para o seu filho, e você viu a alegria no rosto do seu filho, e você ficou se sentindo o melhor pai do mundo, não é verdade? Geralmente, né, quando as crianças, né, têm o sonho de ter bicicleta. Eu lembro quando eu ganhei minha primeira bicicleta. Foi uma experiência traumática. Acho que é por isso que eu não ando de bicicleta hoje, cara. Eu ganhei no dia do meu aniversário. E aí eu acordei no dia do meu aniversário e estava a bicicleta no meio do meu quarto. Eu falei, nossa, ganhei uma bicicleta. E aí, bicicleta nova, você já viu, né? O freio é duro, ainda não. E aí eu saí loucamente na bicicleta. Morava numa ladeirinha, não consegui frear a bicicleta. Virei a rua e bati numa moto. A moto estava parada, mas eu bati a testa no cano de descarga da moto. E meu aniversário, irmãos, é dia 30 de dezembro. E no outro dia tinha o Réveillon, né? A festa da virada do ano. E eu todo de terno, com um galo na cabeça, comemorando o ano novo. Mas um pai bom, ele gosta de presentear os seus filhos. E Deus, Ele gosta de nos dar presentes, né? Ele gosta de nos abençoar, Ele gosta de ver os seus filhos desfrutando do melhor dessa terra, de ver os seus filhos desfrutando do melhor que Ele criou para nós. E para nós recebermos isso, Jesus, Ele nos ensina que nós precisamos ser como crianças, né? No texto que nós lemos, Jesus disse, olha, deixe vir a mim os pequeninos. O que estava acontecendo? Tinha algumas crianças ali, e as crianças viram Jesus e foram correndo tentar falar com Jesus, e os discípulos barraram as crianças e falaram assim, olha, não vai agora, não pode, deixa o mestre lá. E aí Jesus fala, não, deixe vir a mim os pequeninos, porque aquele que não for semelhante à criança, não vai receber o reino dos céus. Porque a palavra diz, o versículo diz que o reino dos céus pertence àqueles que são semelhantes a crianças. Ah, Adriel, então quer dizer que eu tenho que ser birrento, eu tenho que chorar, se eu não ganhar o que eu quero, eu tenho que espernear, tenho que fazer birra até eu ganhar o que eu quero? Diga não. Cutuca o irmão que está do seu lado e fala assim, olha, você tem que ser como criança, mas não como uma criança birrenta. É muito feio uma criança birrenta, né? Já viu essa cena? Às vezes no meio do supermercado, a criança vê lá um chocolate, vê lá uma bala, e começa a se jogar no chão, e pega a bala, e os pais não sabem onde enfiar a cara, né? Fica assim, meu Deus, levanta menino, chegar em casa você vai ver. Nós devemos ser semelhantes às crianças, mas não como uma criança birrenta, né? As crianças no tempo de Jesus, né? As mulheres das crianças, elas não tinham muito, entre aspas, valor na sociedade. Tanto que quando se ia contar o povo, se contava os homens, né? Então tinha tantos homens, mais mulheres e crianças, né? A importância maior era dada para o homem, né? Então quando chega as crianças ali querendo falar com Jesus, os discípulos falam, não.
E Jesus chama aquelas crianças. E ele nos ensina algumas chaves, né, de como se tornar, de ser semelhante a uma criança, né? Lá em Efésios capítulo 4, versículo 13. Abrem a sua Bíblia lá em Efésios capítulo 4, versículo 13. Diz assim: até que cheguemos, ou até que alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, nós temos que ter algumas características de crianças, mas nós não podemos ser a criança birrenta, nós temos que amadurecer, né? Ali fala varonilidade, né? Na minha versão diz maturidade. Nós precisamos avançar em Cristo, né? Amadurecer em Cristo. Um teólogo chamado John Stott, ele disse a seguinte frase: os cristãos que negligenciam a Bíblia simplesmente não amadurecem. Existem cristãos que chegam, aceitam Jesus, mas eles não seguem fielmente a palavra. A palavra, nós cremos que é o princípio que Deus deixou para nós, e à medida que nós vamos caminhando com Jesus, essa palavra, né, a obra de Deus em nós, ela vai sendo completa, e nós vamos matando o nosso eu, e nos tornando novas criaturas. Mas existe hoje uma geração de cristãos que não amadurecem, ou seja, eles estão lá no mundo de uma forma, vêm para a igreja, continua dessa mesma forma, e nada muda, e está tudo bem, tudo legal, tudo numa boa. Diga misericórdia. Aqueles que não amadurecem, eles negligenciam a palavra, a Bíblia. Nós somos chamados para o amadurecimento, né, para amadurecer. Mas para ganhar o reino dos céus, né, nós precisamos ser como crianças. E a primeira característica que a gente vê nas crianças é que ela repete tudo que o adulto faz. Sim ou não? Já viu isso? A criança, ela repete tudo que o adulto faz. Esses dias vi um vídeo na internet que tem um pai com um filho, né, um filho pequeno, criança. E eles estão assistindo um jogo de futebol. E aí de repente sai um gol, e aí o pai fica assim, nossa, se lamentando, né? E o filho comemora, tipo, tal. Aí quando o filho olha que o pai está triste, o filho começa também a se lamentar. Fala, nossa, tomamos o gol, né? Ou seja, as crianças, eles repetem tudo o que os adultos fazem. Então tome cuidado, né, com o que você faz ou fala perto dos seus filhos, né, perto das crianças, porque eles repetem tudo. As crianças se espelham em alguém. E ser como criança, ou se assemelhar à criança, é ter os olhos voltados para Jesus. Ser como criança é estar a cada dia mais parecido com Jesus. Nós nos tornamos cada vez mais parecidos com aquilo que nós contemplamos. Se os seus olhos estão voltados para coisas terrenas, você vai viver a sua vida cada vez mais voltado para coisas terrenas. Se os seus olhos estão voltados para pessoas, você vai viver a sua vida direcionado a pessoas. Mas se os seus olhos estiverem em Cristo, você vai se tornar cada vez mais parecido com Ele. Amém? A palavra cristão, ela quer dizer pequenos cristos. Na caminhada cristã, a cada dia, você deve se tornar mais parecido com Jesus. Você deve se tornar mais parecido com Jesus. As atitudes, a forma de agir, a forma de perdoar, a forma de amar os nossos irmãos. Nós devemos ser como crianças, olhando para Jesus, imitando todos os passos dele. E aí Paulo, lá em 1 Coríntios, versículo 11, capítulo 11, versículo 1, não precisa abrir, diz assim: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo, ele entendeu que ele precisava olhar para Cristo
e imitar a sua conduta. Você pode abrir, viu, Priscila? Eu falei que não precisava abrir, mas você pode, para o pessoal acompanhar. Paulo entendeu que ele precisava olhar para Cristo e imitar os passos de Cristo. E aí ele fala assim para os discípulos dele: olha, me imitem, porque eu estou imitando a Cristo. Eu estou olhando para Cristo e eu estou tentando ser cada vez mais parecido com Ele. Esse é o desafio da nossa vida cristã. É se tornar cada vez mais parecido com Deus. Com Jesus, melhor dizendo. Se tornar cada vez mais parecido com Cristo. Seguir o exemplo que Ele nos deixou. E Ele próprio nos diz que nós teríamos o poder para fazer coisas ainda maiores do que Ele fez. Amém? Você crê nisso? Está entendendo até aqui? Então nós precisamos ser como crianças. E como nós vamos herdar o reino dos céus? A primeira coisa é que nós precisamos viver na dependência do Pai. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 6, versículo 8. Mateus capítulo 6, o versículo 8, diz assim: porque o Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. A primeira característica que a gente acha numa criança, né, além de se espelhar no adulto, é que ela vive na dependência do Pai. Você não vê nenhuma criança aí de 2, 3 anos vivendo sozinha. Isso é possível? Não. Existe uma dependência. E nós devemos viver nessa dependência de Deus. Sabendo que Ele conhece o nosso coração. Ele sabe tudo que nós precisamos. Ele sabe tudo que você precisa. Ele sabe dos seus problemas, Ele sabe das suas lutas, Ele sabe das suas dores. Mas nós precisamos viver na dependência dEle. Depender dEle. Entender que nós não somos nada sem Ele. Entender que é a graça dEle que nos sustenta, é a graça dEle que nos basta, é a graça dEle, né? É a misericórdia dEle que é a causa de nós não sermos consumidos. É por causa dEle que nós estamos aqui. É por causa da mão dEle que nos sustenta. Depender de Deus é saber que Ele é por nós. É saber que nada vai nos faltar. Pode até ser que aos olhos humanos a gente pensa assim: nossa, esse mês não vai dar, esse mês está apertado. Mas na hora certa o escape vem. Na hora certa Deus Ele derrama sobre nós a bênção, um milagre. Viver na dependência de Deus é isso. É saber que a cada passo que nós damos, Ele nos sustenta. A cada passo que você dá, Ele é contigo. Você não está sozinho. Você não está sozinho nessa vida. Muitas pessoas, né, hoje nós temos um quadro na sociedade muito grave de pessoas com doenças psicossomáticas, depressão, ansiedade. Muitas vezes por causa dessa sensação: ah, eu estou sozinho no mundo, ninguém gosta de mim. Ah, para que eu vim fazer aqui? Por que eu estou caçando aqui? Deus é contigo. Deus te sustenta. Viva na dependência dEle. Viva na dependência de Deus. Jesus, Ele vivia na dependência de Deus. Mesmo sendo 100% Deus, Ele ainda era 100% homem. E Ele vivia dependendo de Deus a todo momento. Se você ler a história de Jesus, você vai ver que a todo momento Ele estava dependendo de Deus. E nós devemos ser assim na nossa caminhada, né? Não se desespere, né? Não chore, não se desespere diante das situações. Confie em Deus e dependa dEle. Amém? Amém? Bom, a segunda característica que nós encontramos nas crianças é que nós devemos ser um eterno aprendiz. Nós devemos ser um eterno aprendiz. Abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 2, versículo 46 e 47.
Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 46 e o 47. Diz assim: depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo e fazendo-lhe perguntas. Todos os que ouviam ficaram maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Jesus, nessa ocasião, foi quando Maria e José e toda a Israel, eles vão a Jerusalém para comemorar a festa dos tabernáculos. E aí, quando eles estão voltando para casa, Maria olha para José, José olha para Maria e fala: cadê Jesus? Sumiu Jesus, né? E aí eles começam a perguntar para os parentes, para o tio: tá com Jesus aí? Não, não estou com Jesus. E aí eles começam a se desesperar. E naquele tempo, não tinha carro, não tinha Uber, não tinha ônibus, a viagem era a pé. E quando eles se deram conta que Jesus tinha sumido, já tinha um dia de viagem. Então eles andaram um dia, e aí se deram conta e falaram: meu Deus do céu, Jesus ficou para trás. E aí voltaram para pegar Jesus. E aí quando eles chegam, eles encontram Jesus no templo. Jesus, naquela altura do campeonato, ele sabia já do seu ministério, ele sabia quem ele era, ele sabia que ele era Deus. Tanto que quando Maria chega, ele fala assim: olha, eu estou no meu lugar, na casa do meu pai. Mas mesmo assim, ele entendia que ele precisava buscar conhecimento. Então ele estava no meio dos mestres, aprendendo e ensinando. Na nossa caminhada cristã, nós não podemos perder a essência de ser um aprendiz. De a cada dia saber que nós precisamos aprender algo. A pior coisa que tem é a soberba, sim ou não? Você chegar num lugar e falar assim: não, já sei tudo, não precisa me ensinar, eu já dominei, eu sei, eu dou conta, eu faço. Sempre existe mais para aprender. Sempre existe mais para aprender. E Jesus, ele nos ensina essa característica da criança, de ser um eterno aprendiz. De a cada dia aprender e buscar aprender algo novo de Deus. Buscar aprender algo novo do Senhor, algo novo que Ele tem para nós. Nunca perca esse desejo de aprender. Nunca perca esse desejo de aprender algo novo. Não só na vida cristã, mas na vida como um todo, Porque se você perde o interesse em fazer coisas, você acaba perdendo o interesse na vida também. Nós estamos aqui para aprender, a todo momento, Existem aí histórias, de pessoas bem idosas, 60, 70 anos, que do nada falam assim: não, vou fazer uma faculdade. E aí entram na faculdade com 70 anos para conhecer algo novo, para aprender algo novo. Sempre é tempo de aprender. E com Jesus é assim. A palavra de Deus, a Bíblia, ela foi escrita há 2000 anos atrás, mas você pode ler o mesmo versículo 30 vezes. 30 vezes Deus vai falar algo novo a você. Deus vai te ensinar algo novo. Pode ser o versículo mais conhecido, Salmo 23, Salmo 91. Ainda assim, a cada dia Deus tem algo para nos ensinar. Deus, ele é um Deus eterno. Antes do mundo existir, Deus já estava aqui. É com Ele que nós devemos buscar aprender. Ele deve ser a nossa fonte de conhecimento. Amém? Todo mundo entendendo? Tem ninguém dormindo aí não, né? A terceira característica que nós encontramos na criança é que nós devemos cultivar a pureza em nossos corações. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 5, versículo 8. Mateus capítulo 5, versículo 8. Senhor, eu amo a tua palavra. Diz assim: bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus.
Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. A terceira característica da criança que nós devemos ter para herdar o reino dos céus é que nós devemos cultivar a pureza no nosso coração. E isso nos tempos de hoje é difícil, irmão, sim ou não? Nós vivemos numa sociedade que tem se tornado uma sociedade depravada, que tem os valores, os princípios têm sido destruídos, mas nós precisamos cultivar a pureza no nosso coração, a bondade, né? A criança, meu irmão, se você brigar com ela agora, daqui 2 minutos ela está te abraçando, sim ou não? Ela fica de bico ali, faz birra, fala, nunca mais eu vou falar com você. Aí depois sai, aí volta, queria tanto um sorvete. A criança, ela é pura de coração. E nós devemos ser assim também com as pessoas. Nós devemos ter essa pureza no nosso coração. Hoje em dia, as pessoas que têm essa pureza, elas são taxadas, né, de quadrados, né? Hoje em dia o correto é você, para o mundo, né, é você ser uma pessoa depravada, uma pessoa que não conserva a pureza. Isso é o normal. E aí quando chega alguém que conserva a pureza no coração, todo mundo fala, ih, olha lá, ih, esse aí. O nosso normal deve ser conservar a pureza no coração. Não quer dizer que você tem que ser o bobo, né, o trouxa que todo mundo passa para trás. Mas você deve ter a pureza de Jesus no seu coração. Analisar todas as situações como Jesus analisaria. Agir diante de todas as situações como Jesus agiria. Lá em Hebreus capítulo 3, versículo 12, diz assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Então repare que nós lemos 2 versículos. O primeiro diz que os puros de coração, eles verão a Deus. Mas aqueles que têm um coração perverso, eles vão se afastar de Deus. O nosso coração, Hebreus 3:12. O nosso coração deve permanecer puro. O nosso coração, ele deve permanecer puro diante, mesmo, não importa o que a sociedade tem falado, não importa o que eles têm pregado lá fora, o nosso coração deve se manter a pureza. Seguindo os passos de Jesus, que é o nosso mestre, aquele que nos ensinou, né? Existe uma frase, né, da Madre Teresa, que ela diz o seguinte: a oração, ela nos dá um coração puro. E um coração puro pode fazer muito. Você quer manter o seu coração puro? Tenha uma vida de oração. Muitos crentes hoje em dia também têm negligenciado a vida de oração. E muitas vezes a desculpa é sempre a mesma. Nossa, mas os dias estão tudo corrido. Não, o dia é muito corrido. Irmãos, o dia tem as mesmas 24 horas, faz um tempão já, que tem as mesmas 24 horas do dia. Nós devemos manter uma vida de oração, uma vida, né, de constante oração. Um crente que não ora, meu irmão, ele está, não sei nem se ele é crente, misericórdia. Você deve manter uma vida de oração. Ah, mas eu não sei orar. Orar é você falar com Deus, é você colocar diante de Deus as suas dores, é você clamar para que Deus fale com você. Isso é oração. Para manter o seu coração puro, você deve manter uma vida de oração, uma vida de constante oração. Ah, mas eu não sei como orar. Comece estabelecendo, fala assim: olha, eu vou orar pelo menos na hora que eu acordo, na hora antes de comer e quando eu for dormir. Estipula esses horários, pelo menos para você iniciar o seu dia com a oração, dizendo: Senhor, né, nós aprendemos no curso de batalha espiritual, né, que Deus, ele envia os seus anjos ministradores para que ministrem sobre mim durante esse dia, me dê um dia abençoado. E aí quando você for dormir, ore a Deus para que Deus te dê uma noite abençoada, uma noite, né, proveitosa, mas mantenha uma vida de oração. Amém?
Bom, a quarta característica que nós encontramos nas crianças é que nós devemos celebrar os presentes do céu. Abrem Mateus capítulo 14, versículo 19. Mateus capítulo 14, versículo 19. Amém? Quem achou, diga: Senhor, eu amo a tua palavra. Diz assim: tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para os céus, deu graças e partiu-lhe os pães. Em seguida, deu aos discípulos, e estes à multidão. Celebrar os presentes dos céus. Nessa ocasião, Jesus estava com a multidão, né? E aí, do nada, o povo falou assim: estou com fome. Se tem uma coisa que crente faz é comer, né, irmão? Existe um meme aí que fala que o crente não bebe, mas ele come, né? Ele gosta de comer, e aí você chama o crente para comer um lanche, ele não recusa nunca. Inclusive me convidem para almoçar, viu, gente? Brincadeira. E aí os crentes chegam para Jesus e falam assim: nós estamos com fome. E aí Jesus fala: olha, eu não tenho nada aqui comigo, não vim preparado, não trouxe a marmita. E aí um menino surge da multidão com um cesto. Nesse cesto tinha o quê? 5 pães e 2 peixes, peixinhos, né, como diz a música. E aí, o que Jesus faz com isso? A gente só lembra assim: Jesus multiplicou os pães e deu para todo mundo comer. Mas na verdade, sabe por que Jesus fez primeiro? Jesus ergueu os olhos, e os abençoou. Na minha versão, né, diz que Jesus, ele olhando para o céu, deu graças e partiu o pão, né? A primeira coisa que Jesus fez foi agradecer. Eu te pergunto: aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos daria para alimentar as mais de 5.000 pessoas que tinham lá? Sim ou não? Por que Jesus estava agradecendo então? Por que Jesus pegou 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas comer e deu graças e falou: Deus, obrigado. Obrigado, porque nós temos 5 pães e 2 peixes para mais de 5.000 pessoas comer. Vai dar um pedacinho para cada um. Vai ser um pedacinho daquele de ceia para cada pessoa. E aí nem deve dar, né, ainda. Mas mesmo assim, Jesus agradeceu. Cumprindo um outro versículo que nos diz que se nós somos fiéis no pouco, sobre o muito, Deus vai nos colocar. Naquele momento Jesus foi fiel no pouco. Tinha 5 pães e 2 peixes. Jesus agradeceu aos céus e falou assim: obrigado, Deus, por esses 5 pães e esses 2 peixes que o Senhor me dá. E aí depois houve a multiplicação, que os discípulos começaram a distribuir para todo mundo, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Nós precisamos celebrar os presentes que Deus nos dá. Seja agradecido pelo que Deus tem feito na sua vida. Seja agradecido pelo que Deus tem te entregado. Às vezes você ainda não alcançou tudo o que você quer. Às vezes você está sonhando aí com um carro novo, mas Deus te deu uma bicicleta. Seja grato pela bicicleta. Como diz o pastor, bicicleta vermelha que corre mais. Seja grato pelo que Deus tem te dado. Seja grato pelos presentes que Deus tem te dado hoje. Muitas pessoas, elas não conseguem enxergar a bênção que é viver. Existem muitas pessoas que começam um dia e não terminam, porque são acometidas por um acidente, por uma doença, ou alguma fatalidade que acontece.
A cada momento nós recebemos presentes de Deus e nós temos que celebrar isso. Ser fiel naquilo que Deus tem colocado na nossa mão. Naquele momento, eu acho que, imagina se fosse você. Você está gerenciando uma caravana. Era uma caravana lá, de uma palestra, e tinha umas 10 mil pessoas. E aí, do nada, fala assim, vamos servir um lanche. Aí você, como organizador, você fala assim, não tem lanche. Meu Deus do céu, e agora? O povo vai reclamar nas redes sociais, vai falar que minha caravana não presta, porque não tem lanche. Aí chega um menino com um cestinho com 5 pães e 2 peixes. Você ia reclamar ou você ia agradecer? O nosso lado humano ia esbravejar, né? Falar assim, isso aí não dá para nada, isso aí não vai dar para alimentar o povo. Mas naquele momento, Jesus agradeceu. Jesus deu graças. Jesus agradeceu porque era aquilo que eles tinham naquele momento. Seja grato pelo que Deus tem te dado hoje, e Deus vai te dar coisas ainda maiores. Seja grato pelo que Ele tem colocado na sua mão hoje. Seja grato pelo emprego que você tem hoje. Existem pessoas que ficam o tempo inteiro amaldiçoando o emprego que tem. Diga misericórdia. Fica o tempo inteiro reclamando, mas eu não gosto desse chefe, eu não gosto desse patrão, eu não gosto desse horário de trabalho, eu não gosto do horário que sai, eu não gosto do horário de almoço, eu não gosto. Seja grato pelo que Deus tem te dado hoje, e Ele vai te colocar em coisas melhores, amém? Celebre os presentes que Deus tem te dado. A criança, meu irmão, ela é assim. Você pode dar uma coisa mais simples, ela vai ficar toda feliz, não é? Ontem eu dei um presente, né, para o filho da Daiane, uma moeda. Nem vale, é uma moeda com um dinossauro. E ele ficou todo feliz. Nossa, eu estou com a moeda é um Velociraptor, né? Velociraptor. Passou o dia falando da moeda. Uma moeda. O que é uma moeda para você? Eu sou colecionador de moeda, então se vocês acharam uma moeda legal, vocês podem passar para mim. Brincadeira. Mas a criança, ela celebra as pequenas coisas, os pequenos presentes. Eu vi um outro vídeo esses dias, de um pai, que ele deu um sofá de presente para a criança, já viu? Um sofazinho. Já viram esse vídeo? O pai dá um sofazinho de brinquedo para a criança, aí todo mundo achando que a menina ia achar ruim o brinquedo, ela vai lá, deita, e se joga no sofá, e fica toda eufórica com o sofá de presente que ela ganhou. O mini sofá. Dava mal para ela sentar, né? Então celebre os presentes, seja como uma criança que recebe um presente a cada dia. Quando você abre o seu olho de manhã e você está vivo, é um presente que Deus te deu. Então celebre as pequenas coisas, celebre os presentes dos céus, né? Celebrar é repartir. Nós somos abençoados para abençoar. Nós somos abençoados para que nós possamos também abençoar vidas a cada dia. Amém? Todo mundo entendendo até aqui? Eita, pouca gente entendendo. Todo mundo entendendo? Amém. A quinta característica que nós devemos ter das crianças é que nós devemos descansar em meio à tempestade. Abra sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 4, versículos 37 e 38. Marcos, capítulo 4, versículos 37 e 38. Diz assim: levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? É uma passagem conhecida de Jesus também, né? Quando os discípulos estavam atravessando ali com Jesus, num barco, e aí do nada uma tempestade começa. E aí Jesus estava dormindo no meio da tempestade, né? No meio do barco ali da tempestade,
E hoje em dia, os barcos, né, são seguros, né? São um cruzeiro aí, né, transatlântico. Mas naquela época os barcos não tinham tantos requisitos de segurança assim, né? Era uma coisa mais raiz, né? E aí as ondas começaram a bater, o barco começou a encher de água, e Jesus lá dormindo, e os discípulos chegam para Jesus e falam: Jesus, nós vamos morrer aqui, ó. Não vai fazer nada não. E aí Jesus acorda, e ele diz assim: olha, homens de pouca fé. E ele manda a tempestade se acalmar. Ele manda o vento parar, e o vento para e a tempestade para. Porque se você ler esse capítulo, né, essa situação anteriormente, você vai ver que Jesus, ele já tinha dado uma direção para os discípulos. Ele tinha dito para os discípulos: olha, a gente vai entrar no barco e a gente vai chegar do outro lado. Essa era a palavra de Jesus: olha, a gente vai entrar no barco e a gente vai chegar do outro lado. E aí Jesus, como ele já tinha falado o que ia acontecer, ele falou o quê? Ah, vou dormir então. Eu já falei que a gente vai sair daqui e vai chegar lá, então vou dormir. E aí no meio do caminho, os discípulos, eles começaram a duvidar da palavra de Jesus. Eles falaram assim: não, mas será que nós vamos chegar lá mesmo? Não sei se nós vamos chegar não. E aí eles acordam Jesus, e aí Jesus fala assim: eita, vocês não aprenderam nada. Eu não falei que nós vamos chegar do outro lado? Vamos. Então por que vocês estão com medo? Por que vocês não estão descansando? Muitas pessoas, elas começam a se desesperar no meio da tempestade, no meio das crises, né? Nós passamos, né, anos de pandemia, né? E quando surgiu a pandemia, muita gente enlouqueceu. Muita gente ficou assim: meu Deus do céu, o que está acontecendo? Né? E começou a ficar paranoica, né? E aí você começaram a enlouquecer no meio da tempestade. Quando nós passamos pela tempestade, esse é o momento que nós devemos descansar em Deus. No meio da tempestade é o momento que você deve descansar em Deus. Porque descansar no tempo bom é fácil. Sim ou não? Você descansar num colchão, fala um colchão bom aí. Ortobom é bom? Eu não entendo de colchão. Num colchão ortobom, no ar-condicionado ali, ó, uns 20 graus, quem gosta de mais frio aí? Eu gosto de mais frio, 18, 16, ó. Você dormindo até embrulhado assim, ó. Você dormindo na bonança, descansar no tempo bom é fácil, sim ou não? Agora você descansar no meio da tempestade, no meio da loucura, no meio dos problemas vindo aí, que é a prova. É aí que você tem que mostrar que você realmente descansa em Deus. Porque Ele tem algo, Ele quer que nós descansemos. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 29, diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Deus, Ele tem para nós descanso. É um mundo todo enlouquecendo, eu não sei o que vai ser, ah, meu Deus do céu, o governo, meu Deus, não sei o que vai ser. Descansa em Deus. Descansa em Deus no meio da tempestade, no meio do momento difícil. É esse momento que você vai vestir o seu pijaminha, né, quem usa pijama, e vai descansar. E vai descansar em Deus. E vai deixar Deus ser Deus. Cutuca o irmão que está do seu lado e fala assim: deixa Deus ser Deus. Tem gente que não deixa Deus ser Deus. Tem gente que quer fazer, tem gente que quer tomar a frente de tudo. Deixa Deus agir. Descansa. Deixa Deus fazer o que Ele sabe fazer de melhor. Amém? A sexta característica das crianças que nós encontramos para nós herdarmos o reino dos céus é que nós devemos ser filhos obedientes. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 12.
versículos 49 e 50. Mateus capítulo 12, versículos 49 e 50. Quem achou, diga: Senhor, eu amo a tua palavra. Diz assim: e estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Nós devemos ser filhos obedientes, filhos que cumprem a vontade de Deus. Os pais aí, filho desobediente é bom? Sim ou não? Não. Você manda o menino arrumar a casa, ou fazer uma tarefa simples, encher as garrafas de água da geladeira, né? A gente sempre esquece dessa. Aí você sai de casa e fala: enche as garrafas de água da geladeira. Aí quando o pai está quase chegando, o menino fala: eita, não enchi as garrafas. Nós devemos ser obedientes. A obediência, ela começa nas pequenas coisas. Assim como a desobediência começa também nas pequenas coisas. Às vezes a gente acha uma coisa tão simples, a gente fala assim: ah, isso aqui não vai dar problema não. Isso aqui não dá nada não. Nós devemos obedecer a Deus completamente. Porque se nós obedecemos ao Pai, nós então fazemos parte da família do reino dos céus. O próprio Jesus diz que aquele que obedece à vontade do Pai faz parte dessa família. A obediência é um sinal de maturidade. A obediência é um sinal de maturidade. Quanto mais velho você se torna, mais obediente você tem que se tornar, sim ou não? Porque as consequências vão se tornando piores. Porque, por exemplo, se você desobedece lá ao seu pai e não enche as garrafas de água da geladeira, quando ele chegar, você pode tomar uma surra talvez, né? Umas palmadinhas, né? Que não faz mal a ninguém. Hoje em dia o povo fala: não pode bater, né? Não chama o conselho tutelar, mas gente, tem que corrigir, claro que com amor, né? Quem apanhou aí na infância? Eu apanhei e eu estou aqui, firme e forte, né? E quando eu tiver meus filhos, eu vou também dar umas palmadinhas neles, né? Para eles andar no caminho. Mas quanto mais você cresce, mais as consequências vão se tornando piores. Por exemplo, se você desobedecer uma lei de trânsito, você pode tomar uma multa. Se você desobedecer uma lei, você pode acabar sendo preso. Então a obediência, ela é sinal de maturidade. Quanto mais maduro você se torna na sua vida, mais obediente você tem que ser. E assim é a caminhada com Deus. A cada dia você tem que entrar num nível maior de obediência a Deus. A cada dia da sua caminhada cristã, você deve acessar um novo nível de obediência. Um teólogo chamado Oswald Chambers, ele disse a seguinte frase: a maturidade espiritual não é alcançada com o passar dos anos, mas é pela obediência à vontade de Deus. Então, a cada vez que você pratica a obediência, você vai se tornando mais maduro em Deus. Você vai se tornando mais maduro, você vai entendendo mais do reino de Deus. Existem muitas pessoas que ainda são crianças no reino de Deus. E aí começam a questionar, começam a fazer umas coisas, e a gente fala assim: meu Deus, calma. A maturidade, ela vem quando nós praticamos a obediência. Amém? Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 9, né, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Jesus, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e deu-lhe o nome que está acima
de todo nome. Mesmo sendo Deus, Ele se humilhou e Ele obedeceu. Ele obedeceu e Ele se entregou por nós, como sinal máximo de exemplo a ser seguido, de obedecer sem reservas. Às vezes Deus manda a gente fazer umas coisas que a gente fala assim, não vou, não quero, não. A gente fica relutando com Deus. E aí Deus vai martelando, ó, faz. Diga para quem está do seu lado, não desobedeça a Deus. Porque os que tentaram, meus irmãos, desobedecer, o negócio não ficou bom para eles não. Né? O exemplo de Jonas, por exemplo, Deus mandou ele ir lá para Nínive, e ele relutou, e aí ele foi para o outro lado, Deus, opa, volta aqui, vai para o lugar que eu te mandei. A obediência é um sinal de maturidade, amém? E a última característica das crianças que nós devemos ter para herdar o reino dos céus, é que nós devemos amar genuinamente a Deus e as pessoas. João capítulo 15, versículos 12 e 13. Abra em João capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15, os versículos 12 e 13. Diz assim: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. A última característica é que nós devemos amar a Deus e as pessoas. Amar sem reservas. Amar como Jesus amou as pessoas quando Ele esteve aqui. Jesus, Ele não olhava a aparência, Ele não olhava a condição financeira, Ele não olhava o que aquela pessoa podia dar em troca, Ele simplesmente amava. E Jesus, Ele viveu um padrão de amor, que é um amor sacrificial, um amor de sacrifício. Ele se deu por nós, Ele entregou a sua vida por nós. Eu fiz essa pergunta na célula nesta semana, se alguém teria coragem de dar sua vida para alguém. Ninguém levantou a mão. Porque é algo muito forte. Jesus morrer naquela cruz por nós, né? E nós, a gente fica ainda mais revoltado, porque a gente conhece a gente mesmo. E a gente fala assim, meu Deus do céu, eu não valia esse sacrifício não. Mas Deus, Ele morreu por mim e por você, por amor. E nós devemos expressar esse amor onde nós passarmos. As pessoas devem se sentir amadas. Na sua casa, na sua família, as pessoas que você encontra na rua, as pessoas que você convive diariamente, elas devem sentir um pouco desse amor que você carrega. Elas devem sentir um pouco desse amor que nós pregamos. Um amor que Ele não se importa com as condições, com o externo, Ele simplesmente ama. E finalizando lá em João capítulo 1, versículo 12, diz assim, não precisa abrir: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós vimos lá no início, que nós devemos ser como crianças para receber o reino dos céus. Nós devemos chegar como crianças com o coração aberto, receber a Cristo, crer nele, para que nós possamos herdar todas as bênçãos dos céus para nós. Crendo que Deus, Ele é um bom Pai, que abençoa os seus filhos. Amém? Se coloque de pé no seu lugar. Queria te convidar a fechar os seus olhos nessa noite e meditar um pouco nessa palavra, de que nós devemos ser como crianças, de que nós devemos
seguir o exemplo de Cristo, que nós devemos nos tornar cada vez mais parecido com Cristo. Feche seus olhos e comece a orar, clamando para que o Senhor Jesus te ajude nessa jornada, para que o Senhor Jesus te ajude a matar o seu eu, a matar aquilo que muitas vezes tenta roubar a sua inocência. Coloque diante de Deus. Quero ser como criança e te amar pelo que és. Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Longe do teu afago, Senhor, não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me. Teus braços de amor, quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer.
meu Deus, meu Pai, nós colocamos, Deus, nossas vidas diante de Ti nessa noite. Pai, entendendo que nós devemos ser como crianças, Pai, na nossa forma de agir, na nossa forma, Deus, de ver as pessoas. Nós devemos, Pai, nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. Deus, que o Senhor conserve o nosso coração em Ti, Pai. Que os nossos olhos estejam voltados para Ti a cada dia, Senhor. Não permita que nada venha roubar a nossa inocência. Não permita que nada venha roubar, ó Pai, a alegria que é estar diante da Tua presença, aprendendo cada vez mais de Ti, Senhor. Confiando que nós temos seguido por esse caminho, que não é um caminho fácil, Senhor Jesus, mas é um caminho que conduz à vitória. É um caminho que conduz a Ti, Senhor Jesus. Abraça-me, abraça-me, abraça-me. Braços de amor. Amém. Se você foi tocado por Jesus, dê um louvor de palmas a Ele nessa noite.